as pessoas que estão envolvidas no mundo pentecostal e em falsos movimentos pentecostais, e especialmente os pastores neopentecostais, que hoje eles não dão nenhum valor à palavra de Deus, mas na sua maioria absoluta fizeram da igreja uma empresa, fizeram do povo de Deus uma oportunidade para shows e para várias outras coisas, sem respeitar realmente que a arca deve ser levada nos ombros e não nos carros dos filisteus. Então eles estão colocando os carros dos filisteus para levarem a arca de Deus, quando ela deve ser levada nos ombros. E muitas pessoas confundem a palavra santidade com santificação. E geralmente as pessoas dizem assim: hoje eu estou em santificação. Quer dizer, ele está dizendo que está em santificação porque ele está fazendo alguma obra que ele aprendeu na sua fé para poder dar uma ajuda para Deus, para que Deus, por causa disso, tenha ali um apoio para ele poder realizar determinadas coisas, como se Deus não fosse mais Deus, não é? Então, o povo místico, né, latino, o povo anglo-saxônico também, o que eles aprenderam? Eles aprenderam a dar uma ajuda a Deus. Quer dizer, vamos aqui fazer esse jejum, vou fazer essas novenas, vou fazer aqui esses 7 dias de oração com uma penitência. Isso é uma penitência moral, para que Deus realize algum desejo do seu coração. Então nós estamos vivendo de novo na Idade Média, onde as indulgências econômicas, as indulgências físicas, econômicas e as indulgências morais estão sendo cobradas para que o povo obtenha, sendo que a Bíblia ela facilmente destrói todos os tipos de artimanhas que os homens colocam para manter um grupo de pessoas debaixo do seu poder, debaixo do seu domínio. Isso chama-se indulgência, e a maioria desses líderes não tem vergonha, né? Não tem vergonha de dizer: Senhor, eu estou fazendo isso para induzir o povo, eu estou fazendo isso para manter um grupo de pessoas aqui todos os dias no templo, para que daqui nós possamos levantar fundos para poder dar continuidade aos meus prazeres. E muitas vezes isso é o que realmente tem acontecido, essas indulgências morais, e as pessoas místicas, as pessoas que vêm do misticismo, que vêm da feitiçaria, que vêm determinadas denominações, né, estão acostumados a fazer isso. Então, no meio do povo evangélico tem todo tipo. Dentro do povo evangélico tem a igreja que tem pendência para feitiçaria, pendência para indulgência, pendência para o poder das obras, enfim. Então, tudo isso está misturado, é um misticismo tremendo, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, hoje eu gostaria de meditar um pouco, não tanto quanto você gostaria que nós pudéssemos ficar, mas queria meditar um pouco com vocês a respeito desse assunto do livro de Jó. Começar somente para que vocês então pudessem daí buscar o interesse. Quem tem a Bíblia Ômega deve ler esse assunto em João 17, em Hebreus capítulo 10 em diante, e em Levítico capítulo 25. Nesses 3 capítulos, quem tem a Bíblia Ômega e a Bíblia Alfa poderão encontrar
muito mais subsídios que eu coloquei ali, e não somente esse pequeno detalhe que eu estou mostrando para vocês a respeito da diferença entre a santidade, a santificação, a consagração, que é a dedicação. Jó capítulo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, que quer dizer voltado para Deus sempre, sempre voltado para Deus. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. São características incríveis que eu amo nesse, porque esse texto mostra para nós, irmãos, junto com Jetro, junto com Abraão, junto com Isaac, junto com Zebedeu, junto com José de Arimateia, junto com Nicodemos, eles formam um grupo extraordinário na Bíblia que prova para nós que a pessoa, para ela enriquecer debaixo da bênção de Deus, ela não tem que fazer maracutaia, ela não tem que enganar os outros, roubar dinheiro público, se tornar político, deixar de ser ministro de Deus para se tornar político, para enriquecer, ou vice-versa. Esse texto não tem outra forma de dizer para vocês o que eu vou dizer, que para ser abençoado e enriquecido diante de Deus, você tem que ser isto que está aqui. Olha só, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Se desvia do mal. Homem íntegro, inteiro. Essa palavra íntegro vem da palavra, daí vem a palavra integridade. Isso começou na Idade Média, no início da grande revolução na Idade Média, quando os escultores começaram a se tornar famosos, porque eles eram a principal engenharia daquele tempo. Isto é, todos os prédios eram feitos por arquitetos, e geralmente a gente pensa que só o que fazia o Davizinho, né, era o grande escultor. Não, ele era um engenheiro, ele fazia isso, isso era um hobby, né? Então, nós temos aí os grandes homens da história, Miguel Ângelo, né? Nós temos Galileu, nós temos grandes homens, os grandes arquitetos da história que estiveram participando de uma forma profunda na história da arte mundial e dos tempos passados. Mas que eu estou falando isso? Porque quando eles estavam fabricando os seus objetos, né, de arte, e se ali, ao fazer uma orelha, eles quebravam ali uma parte da orelha, ficava ali uma falha, né? Então o que eles faziam? Colocavam ali uma cera, não, essa é uma cera, e ao vender as pessoas perguntavam: é íntegra esta estátua? Aí dizia: não é íntegra, tem um pedacinho ali de cera, que é o mesmo. É sincero, isto é sem cera, é sem cera. A integridade está ligada à sinceridade. Esse homem, a Bíblia diz que ele era um homem inteiro, um homem íntegro, não havia cera na vida dele, não havia nada que tirasse o privilégio da originalidade do seu caráter. Ele era reto. Reto por quê? Porque ele andava retamente, ele não se desviava nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia fala das vacas. Quando os filisteus mandaram a arca de volta para Bet-Shemesh, para a terra de Israel, então eles tiveram quem desacreditassem, neles. E eles disseram assim: não ponha as vacas que estão dando leite aos seus bezerros. Se elas olharem para trás, é porque Deus não está. Porque elas não vão conseguir ir adiante sem olhar para trás. Elas não vão deixar os bezerrinhos berrando atrás para cumprir um propósito divino na vida delas. Resultado: elas não olharam para trás. Mesmo que os seus bezerrinhos estivessem berrando, buscando a ajuda, buscando a presença da sua mamá. Então, nesse aspecto aqui, nós queremos dizer: Jó não olhava para trás, era um homem reto, que não se desviava nem para a direita, nem para a esquerda, quando ele tinha um propósito na sua vida.
quando nós nos referimos a isso.